Minha mãe já disse que faria qualquer coisa para resolver isso. Não só sua mãe, Jennifer. Meus pais também. Meu irmão. Todos que participaram ativamente da minha exclusão sistemática. Eu vou falar com eles. Vou fazer com que aconteça. Após Jennifer sair, liguei para meu advogado pessoal. Dr. Cardoso, preciso que prepare 2 documentos. Primeiro, um acordo de confidencialidade e não agressão entre minha família e a família Silva. Segundo, um contrato de prestação de serviços para um novo casamento, com cláusulas muito específicas sobre comportamento e tratamento. Entendido. E os valores? R$ 200 mil de orçamento total. Casamento simples, elegante, mas sem extravagâncias. E Dr. Cardoso? Inclua uma cláusula de que qualquer violação do acordo de comportamento resulta em cancelamento imediato sem reembolso. 3 dias depois, minha família inteira estava reunida no meu escritório. Pais, Leonardo, Jennifer, e até mesmo os sogros. Todos pareciam ter envelhecido anos em uma semana. Antes de começarmos, disse eu, quero deixar claro que esta reunião está sendo gravada para fins legais. Todos concordam? Murmúrios de concordância. Perfeito. Dr. Cardoso vai ler os termos do acordo. Meu advogado abriu a pasta e começou a ler uma lista de condições que eu havia passado a semana elaborando. Pedidos públicos de desculpas específicos, reconhecimento dos erros cometidos, compromissos de tratamento respeitoso no futuro. E finalmente, concluiu o Dr. Cardoso, o Sr. Ricardo Andrade se compromete a financiar um novo casamento no valor de R$ 200 mil, a ser realizado dentro de 3 meses, desde que todas as condições anteriores sejam cumpridas integralmente. Meu pai foi o primeiro a falar. Ricardo, nós todos percebemos que subestimamos você gravemente. Não apenas seu sucesso profissional, mas sua inteligência, sua determinação, sua capacidade. Pedimos desculpas. Não é suficiente, pai. Preciso de especificidade. Ele respirou fundo. Nós te tratamos como se você fosse um fracassado. Ridicularizamos suas ambições empresariais, minimizamos suas conquistas, e constantemente te comparamos desfavoravelmente ao Leonardo. Foi injusto, foi cruel, e foi completamente equivocado. Minha mãe se manifestou em seguida. Ricardo, eu peço perdão por não ter enxergado o homem extraordinário que você se tornou. Por ter duvidado de você, por ter te desrespeitado, por não ter te dado o apoio que você merecia. Um por um, cada membro da família fez declarações similares. Específicas, humilhantes, e publicamente documentadas. Quando chegou a vez de Leonardo, ele me olhou diretamente nos olhos. Ricardo, você sempre foi mais inteligente, mais visionário, mais corajoso do que eu. Eu me escondi atrás do diploma e da aprovação da família enquanto você construía algo real e significativo. Sinto muito por ter permitido que você fosse tratado como cidadão de segunda classe na nossa própria família. Finalmente, foi a vez da senhora Silva, que mal conseguia falar de tanta humilhação. Senhor Andrade, minha família cometeu um erro grave ao julgá-lo pelas aparências. Pedimos desculpas pelo desrespeito e pela arrogância. Aceito as desculpas de todos, disse eu calmamente. E honrarei minha parte do acordo. Dr. Cardoso distribuiu os contratos para assinatura. Uma última coisa, disse eu, depois que todos assinaram. Este acordo inclui uma cláusula de comportamento futuro. Qualquer retorno aos padrões antigos de desrespeito resultará em consequências imediatas e permanentes. Todos assentiram rapidamente. Perfeito. Jennifer e Leonardo, vocês terão seu casamento. Será simples, elegante, e realizado sem drama. E desta vez, sorri friamente, eu estarei presente como convidado de honra. A guerra havia terminado. E eu havia vencido de forma absoluta e definitiva. Mas a melhor parte ainda estava por vir, ver como seria a dinâmica familiar quando todos soubessem exatamente onde estavam na hierarquia real de poder. 3 meses depois, o novo casamento. O segundo casamento de Leonardo e Jennifer aconteceu em um sábado ensolarado de setembro, no Espaço Andrade, ironia que não passou despercebida por ninguém da família. 200 convidados em vez dos 300 originais, decoração elegante mas sem excessos, e uma atmosfera visivelmente tensa. Eu cheguei pontualmente às 16 horas, usando um terno Armani cinza escuro que custava mais do que muitos carros. Todos os olhares se voltaram para mim quando entrei, não era paranoia, era fato. Nos últimos 3 meses, eu havia me tornado uma celebridade empresarial involuntária. A matéria da Forbes havia sido devastadora para minha família e edificante para minha reputação. O Imperador Invisível de São Paulo foi o título da capa, acompanhado de uma foto minha no escritório, com a cidade ao fundo. O artigo detalhava não apenas meu patrimônio, mas a forma sistemática como havia sido subestimado pela própria família durante mais de uma década. O documentário da Netflix, O Império Oculto, havia estreado 2 semanas antes e já estava entre os mais assistidos do país.
3 episódios de 1 hora cada, mostrando a construção silenciosa do meu império e culminando com o cancelamento que abalou a elite paulistana. Mas o que mais me satisfazia era ver como as pessoas me tratavam agora. Cada cumprimento, cada reverência sutil, cada Sr. Andrade proferido com respeito genuíno, tudo aquilo que minha família havia me negado durante anos, o mundo empresarial me oferecia de bandeja. Ricardo. Meu primo Marcelo se aproximou, sorrindo de forma exagerada. Nos últimos 12 anos, ele mal havia falado comigo nas reuniões familiares. Que bom te ver. Preciso conversar contigo sobre um investimento. Marcelo, respondi friamente, hoje é o casamento do meu irmão. Negócios não. A festa transcorreu sem grandes incidentes, mas eu podia sentir a tensão no ar. Conversas que paravam quando eu me aproximava. Convidados que me observavam como se eu fosse uma bomba prestes a explodir. A verdade é que todos estavam com medo de mim, e eu gostava dessa sensação. Durante a cerimônia, sentei na primeira fileira, ao lado dos meus pais. Minha mãe me olhou nervosamente várias vezes, como se estivesse checando se eu ia interromper os votos. Meu pai manteve os olhos fixos no altar, evitando qualquer contato visual. Leonardo, no altar, parecia aliviado, mais cauteloso. Jennifer estava radiante, mas eu notei como ela evitava olhar na direção da sua mãe, que estava visivelmente constrangida com toda a situação. Foi durante o discurso do pai da noiva que a oportunidade apareceu. Sr. Silva se levantou para fazer o brinde tradicional e, talvez por nervosismo ou talvez por arrogância residual, cometeu um erro fatal. Estamos aqui para celebrar o amor entre Jennifer e Leonardo, começou ele, com a voz ligeiramente trêmula. Duas famílias se unindo, duas tradições se encontrando. E apesar de alguns obstáculos pelo caminho, conseguimos realizar esta celebração. Obstáculos. Ele havia me chamado de obstáculo. Quero agradecer a todos que tornaram este momento possível, continuou o Sr. Silva, especialmente aqueles que, ele pausou, me olhando diretamente, souberam superar diferenças pessoais pelo bem da família. O salão ficou em silêncio absoluto. Ele havia acabado de me acusar sutilmente de criar diferenças pessoais por capricho. Levantei-me calmamente da mesa principal. Sr. Silva, disse eu, minha voz ecoando claramente pelo salão silencioso, posso corrigir uma imprecisão no seu discurso? Ele empalideceu, claramente percebendo que havia pisado em território perigoso. Claro, Ricardo. O senhor mencionou obstáculos e diferenças pessoais. Gostaria de esclarecer que não houve diferenças pessoais. Houve uma sequência de desrespeitos deliberados, seguidos de consequências proporcionais. Não foi um capricho pessoal, foi uma lição de negócios aplicada a relações familiares. O silêncio era ensurdecedor. 200 convidados assistindo a um confronto ao vivo. Mas, continuei, pegando minha taça de champanhe, já que estamos fazendo brinde, gostaria de propor um. Caminhei até o centro do salão, todos os olhos fixos em mim. Um brinde ao poder da humildade. Ao aprendizado que vem quando descobrimos que nossas percepções estavam completamente equivocadas. Ao crescimento que acontece quando somos forçados a reavaliar nossas crenças mais básicas sobre as pessoas ao nosso redor. Fiz uma pausa dramática, olhando diretamente para Sr. Silva. E um brinde especial àqueles que descobriram, da forma mais pública possível, que subestimar alguém pode ser o erro mais caro das suas vidas. Alguns convidados começaram a levantar suas taças hesitantemente. Saúde, disse eu, bebendo o champanhe de um gole só. O resto da festa foi um exercício de tensão controlada. As pessoas me cumprimentavam com uma mistura de fascínio e medo. Empresários se aproximavam discretamente, passando cartões de visita. Socialites tentavam puxar conversa sobre negócios. Mas o momento mais revelador veio perto do final da noite. Leonardo se aproximou de mim no bar, claramente embriagado, não de álcool, mas de estresse. Ricardo, preciso te falar uma coisa. Fale. Eu sempre soube. Desde o 3º ano da sua empresa. Eu sempre soube que você estava construindo algo grande. Parei de beber e o encarei. Como assim? Eu trabalho no setor jurídico, lembra? Processei algumas aquisições suas sem saber que eram suas. Quando comecei a juntar as peças. Mas nunca falei nada para a família. Por quê? Leonardo olhou para o chão. Porque eu gostava de ser o filho favorito. Gostava de ser visto como bem-sucedido enquanto você era visto como problemático. Era confortável. A confissão foi como um soco no estômago. Não apenas minha família havia me subestimado, meu próprio irmão havia ativamente contribuído para isso. Léo, disse eu, minha voz perigosamente calma, você está me dizendo que sabia da verdade e escolheu deixar que eu fosse humilhado repetidamente? Sim. E me arrependo profundamente. Sai da minha frente. Ricardo. Sai da minha frente. O grito ecoou pelo salão,
fazendo todas as conversas pararem instantaneamente. Leonardo recuou, assustado com a intensidade da minha raiva. Saí da festa sem me despedir de ninguém,